Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. João 14, 21. É um texto que vai dar a base, para a gente construir um conceito muito importante sobre a nossa tendência desobediente ao Senhor e como Deus revela a misericórdia dele apesar da nossa desobediência. Então vamos ler. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Então, tá claro aqui, gente? Não precisa nem trazer grego, hebraico, aramaico, língua dos anjos, não precisa fazer muita revelação, Tá simples, Quem tem, quem guarda os mandamentos do Senhor, a palavra, e aplica e materializa em atitudes, obedecendo, essa é uma demonstração. Sabe assim, quando a gente está apaixonado na época do namoro, Meu Deus, eu lembro da minha época do namoro. Eu ia buscar queira na escola, eu levava um sonho de valsa para ela, para demonstrar o meu amor para ela, ia buscar ela na faculdade, eu fazia Senai e ela na faculdade. Aí eu ia quarta-feira lá, pegava ela, a gente ia no McDonald's, que é pertinho da Univai, lá em Itajaí, a gente tomava um Stop Sunday do McDonald's, aquela coisa. Tudo isso porque eu queria demonstrar o amor, Então, se você ama a Deus e diz que ama a Deus, há dentro de você uma necessidade de demonstrar o seu amor para Deus. E uma das formas mais coerentes e mais reais para que eu e você possamos demonstrar o amor que temos para Deus é obedecendo. A obediência é uma prova de amor incrível para o Senhor. Então, aquele que ama vai ser amado pelo meu Pai, Jesus falando, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Você quer ter revelações de quem é o Senhor, revelações da palavra? Ame a Deus. Como? Obedecendo a sua palavra. Há uma cadeia de acontecimentos que a gente precisa entender. Como que a gente vai... Tiago conversa muito sobre isso, Apóstolo Tiago, lá na sua carta, fala assim, muito bem, você é um bom, um bom crente, você crê em Deus, teme a Deus, Parabéns. Até os demônios temem a Deus. E você diz assim que você é um religioso, um homem cheio de fé, tudo bem, amém. Mas eu estou vendo você muito comportado, muito paradinho com essa fé que diz que tem. Vamos fazer aqui uma conversa e eu vou demonstrar as minhas obras que são impulsionadas e movidas pela fé que eu tenho. E você me mostra a sua fé aí que não tem obra nenhuma. Porque a fé sem obras, ela é morta. Porque a fé viva e verdadeira, ela causa em nós um movimento de obras. Que obras? Não é obra construir um tijolo, não é levantar uma parede. Obras, não é apenas uma obra, vou fazer caridade, vou ajudar aqueles que precisam. Não, quando se fala de obras praticadas pela fé, são atitudes movidas pela fé. E qual fé? Não é a fé que a gente diz de acreditar num ser transcendente, maior do que nós, que está lá em algum lugar, que é maior. Não é dessa crença. A fé é aquela verdadeira que só vem em nós de um jeito. O que a palavra diz? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Só tem um jeito de gerar fé no seu coração e no meu coração. A palavra de Deus gera fé. A palavra verdadeira, a palavra pura e santa do Senhor, ela gera em nós fé. Essa fé que é verdadeira vai automaticamente gerar em nós um movimento. Então o Tiago está falando assim, peraí, como que tu diz que tem fé, mas não existe movimento em você? Se não há movimento, logo, ou a fé está morta, ou essa fé não é verdadeira. Estão entendendo, amém? Fechou? Então, há aqui uma
uma fala de Jesus sobre o incentivo em viver uma vida de um real movimento de fé. Que se nós estamos aqui de fato recebendo a palavra sabe assim, captando, sabe, plantando, ajudando essa semente a ficar no nosso coração, ela vai gerar em nós. Agora sim, uma coisa muito importante que eu lembrei aqui, que eu falei de manhã. Quando se fala de obras praticadas pela fé verdadeira, eu como pastor, talvez você pode estar pensando assim, o pastor está falando para a gente trabalhar nos ministérios da igreja. O pastor está falando para a gente servir, porque a gente está parado. Não é isso. Também. Mas essas obras que, em outras palavras, é a obediência da palavra do Senhor, o que a palavra diz? Para eu ser um bom marido, para você ser uma boa esposa, para nós sermos bons pais, para nós termos um bom testemunho na sociedade. Então, essa obra gerada por uma fé verdadeira, ela transcende o ambiente eclesiástico religioso. Porque Deus não quer que a gente seja só apenas bons crentinhos dentro de uma bolha gospel, sendo incríveis dentro da igreja e monstros lá fora. Deus não quer isso. Sabe o que Deus quer para a tua vida? Que você seja promovido essa semana na empresa. Só que se nós estivermos obedecendo a palavra, nós teremos destaque na sociedade. Nós seremos pessoas diferenciadas na sociedade. Nós seremos bons vizinhos. Nós seremos motoristas comportados. Nós seremos funcionários destaques na empresa na qual nós trabalhamos. Nós seremos empresários que serão generosos com seus funcionários, serão pessoas que vão levar bons princípios e inspiração para a sociedade. Isso, está vendo a gama de obras causadas pela fé que essa fé veio da palavra? Está vendo como é que não se limita apenas... Estão entendendo, gente? Amém? Vocês estão tão comportadinhos hoje? A minha preocupação é o seu entendimento. Não quero te emocionar, eu quero fazer você entender. Então, está entendendo que existe uma intenção de um movimento, de uma inspiração, de um modelo que há no reino dos céus para ser implantado na terra, um lugar caótico, movido pelo pecado, pela perdição, aonde nós que tivemos um contato com a palavra através da redenção de Jesus, nós temos uma incumbência do reino de carregar essa cultura do reino de Deus e implantar ela na terra, nos lugares onde estamos plantados, seja na sua empresa, seja no seu condomínio, seja na sua família, na roda dos seus amigos. E isso vai demonstrar o nosso amor a Deus. Porque na hora de obedecer é a hora de provar o amor. E se somos desobedientes, é porque não amamos tanto assim o Senhor. Não temos aquele amor todo, né? Porque quando fala de amor, fala de prioridades, fala de importância. E quando eu comecei a preparar essa palavra, Deus estava falando, assim, num sentido de... Eu comecei a escrever, até o nome ia ser outro, assim, um tema, né? Eu estava falando sobre tempo. Poxa, a gente está chegando no final do ano, tantos planos que a gente fez desde o início do ano, a gente... Já é novembro praticamente, e a gente não realizou alguns. Outros que a gente tentou fazer acontecer deram errado. Tem planos que eu estou há anos sonhando e nunca tirei do papel. Poxa, será que não está na hora da gente ter uma atitude em direção à realização desses planos? E eu fui desenhando a mensagem nesse sentido. Só que Deus falou assim, eu tenho uma pauta para esse planejamento. Porque todo planejamento que eu e você fazemos para o ano, por exemplo, tem uma pauta, né? Vou viajar esse ano, vou trocar meu carro, vou trocar minha geladeira, vou arrumar alguma coisa na minha casa, vou trocar de casa. Sei lá, tem uma pauta, a gente cria uma pauta dentro do planejamento. E Deus também tem a pauta dele, né? E a pauta dele era uma só. Quando que eu vou colocar em prática a obediência na qual eu sempre disse que vou ser e não consigo obedecer a Deus? Porque sempre a gente tem
esse plano, né? Ah, Deus, no final do ano a gente fica assim, ah, Deus, ano que vem eu vou buscar mais o Senhor, vou buscar mais a sua palavra, eu vou servir mais ao seu evangelho, a obra que tu tens aqui na terra, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um pai melhor. A gente cria, e todas essas escolhas, elas são pautadas em parâmetros que estão na palavra, porque nós já recebemos a palavra. Jesus fala que nós já estamos limpos, porque a palavra nos limpou. Então, se a gente já tem a palavra, a gente já tem uma fé gerada em nós. E o que mata essa fé que foi gerada em nós? A nossa desobediência. E a nossa desobediência vem causando em nós uma distância entre o que Deus desenhou para mim, para você viver, e entre o que eu estou vivendo todos os dias. Estão entendendo, gente? Amém? Então, a pergunta de Deus para mim ontem foi assim: quando que você vai parar de planejar a sua obediência e vai começar a viver a obediência? Por isso que veio esse versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esses me amam. Então, o contrário também é verdadeiro. E isso ficou em mim, aquela questão, meu Deus, o que eu faço? Porque a gente sabe o que Deus quer para nós, né, gente? Você sabe, né? Eu duvido que algum dia você veio aqui numa pregação e eu disse alguma coisa que você nunca ouviu na sua vida. Meu Deus, o pastor João foi revelado de algo que ninguém pregou no universo. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu falo coisas que a gente nunca ouviu. Geralmente, o que é pregado são coisas que nós já conhecemos, porque a função de um pastor, de um pregador, é lembrar a igreja de para onde nós estamos indo e como nós devemos ir. E é lembrar, lembrar a minha família e lembrar a minha família espiritual. Então a gente está sempre lembrando, olha gente, é por aqui. Nós estamos indo lá, mas é aqui, ó. Dá uma viradinha aqui, dá uma virada, porque a gente está meio desviado. Porque a desobediência nos desvia. A desobediência é o gatilho principal do desvio da rota de onde deveríamos estar em Deus. E o ano passa, né? E a gente vive sempre nessa borda da obediência. Porque uma coisa é a gente estar vivendo o que Deus quer. Uma coisa é a gente apenas saber o que Deus quer. E a gente se engana porque a gente acha que porque sabe, está fazendo. Não é assim? Não, eu sou um baita de um pai. Não, eu sou um marido incrível. Eu trabalho muito, eu sustento a minha família, eu sou incrível, eu faço tudo que eu posso, sou guerreiro, sou trabalhador. A gente, por saber princípios, até porque a grande maioria que são crentes da época da escola dominical, né, a galera das antigas. E aí ano passa e a gente não entra no centro da obediência, no lugar de onde Deus quer nos colocar. E ontem teve o encerramento aqui da Semana das Crianças, foi muito lindo, muito, muito maravilhoso tudo que aconteceu. 6 dias de cuidado com crianças, adolescentes, de evangelização, de um trabalho muito lindo que a nossa igreja como um todo tem feito, através do Instituto Viver. E ontem teve o encerramento aí, eu trouxe uma palavra meio no susto, assim, que muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mudança, obra na igreja e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu cheguei assim, pastor, você tem que pregar. Falei, sério? Tá bom. Na hora veio assim, a questão de Jonas, de obediência, né? Aquilo ficou gritando dentro de mim, assim. Até, não sei se você estava aqui, né? Aí eu falei para as crianças assim, como é que é o abecedário? Quem está na escola, como é que é o abecedário? A, B, C, D. Só que nós, filhos de Deus, temos outro abecedário, que é obedecer. Troca o A pelo O. E pronto, já fechou. É isso que nós, filho de Deus não fala ABCD, fala obedecer. Aí foi dentro desse. E aquilo ficou assim, gritando em mim. E eu lembrei muito, né? Falando de obediência, desobediência, falando de estar na vontade de Deus, não tem como a gente não lembrar de Jonas, né? Então vamos ler Jonas 1, verso 1 até o 3.
A palavra do Senhor veio a Jonas. Palavra de quem, gente? É Deus que fala. Deus que dá direção. Veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vamos lá. Quando você estiver afim, eu tenho uma cidade que está com um problema. Eu gostaria muito que você fosse lá profetizar naquela cidade. Mas assim, vê como você está, se você está afim, está animado, está com disponibilidade. Vê a tua agenda, como é que está a tua agenda aí. Jonas, dá uma olhadinha no teu calendário. Dá para você essa semana ali numa cidade para mim? Foi assim que Deus falou, não? Jonas, você está bem emocionalmente para fazer um serviço ali para mim? Vou terceirizar um trabalho aqui. Gostaria de ver a sua disponibilidade. Essas duas palavras que vá depressa, ela revela uma realidade do reino de Deus. Eu queria muito que você guardasse isso no seu coração. Principalmente você que está servindo diretamente aqui nos ministérios da igreja e também na sua vida, na sua família, no seu casamento. Existe um parâmetro de Deus para resolver coisas que se chama urgência. A salvação da humanidade é um caso de urgência. A salvação do seu casamento é um caso de urgência. A mudança dos nossos conceitos distorcidos a partir da nossa vida carnal, essa mudança, essa virada de chave é urgente. Não é para quando a gente acha, não é para quando a gente... O perdão que você precisa liberar para alguém da sua família ou alguém é urgente. Esse vá depressa é um conceito do reino de Deus para a nossa vida. A gente não pode achar a hora que dá, a hora que dá é agora. Sabe por quê? Tem uma grande cidade e a sua maldade subiu à minha presença. Segura. Ela estava em perigo de morte. Então não dá para esperar. Os nossos jovens aqui da igreja trabalharam muito na Oktoberfest aqui, durante a semana, viraram noite, de sexta para sábado, eles fizeram aqui uma vigília das 10 à meia-noite, foram para Oktober e voltaram 4 horas da manhã, levaram tenda, violão, água mineral, levaram a plaquinha nossa aqui da tendinha aqui, e encontraram muitas pessoas, evangelizaram muitas pessoas. Teve gente lá que chorava assim em volta, eles iam, abraçavam, orando. Se eles não obedecessem o chamado do Senhor para ir, essas pessoas que receberam não iriam receber. E é urgente o caso. Era a única chance dessas pessoas ouviram a palavra de Deus, era de algum doido que se disponibilizou para ir no meio de outubro para falar de Jesus. E se ele falasse assim, não, a festa está muito cheia, não dá, ninguém vai me ouvir, estou cansado, não dá, estou meio triste, estou desanimado, não estou muito afim, eu não vou fazer. Não faz, mas o povo está morrendo. Senso de urgência, gente. A gente não pode esperar. Sabe qual é o tempo favorável? O tempo favorável é o agora. Porque sempre a gente vai ter uma dificuldade, sempre a gente vai ter... Sempre, não vai... Hoje de manhã eu estava conversando com um casal, a gente falou assim, de todo jeito a gente vai pagar um preço, servindo a Jesus ou não. Então eu prefiro pagar um preço servindo a Jesus, porque vale a pena. Porque se eu não servir aos propósitos do Senhor, a vida vai ter os preços dela, as dificuldades, os dilemas. Então o que adianta ficar pagando um preço à toa? Então vamos pagar o preço para salvar gente. Para servir pessoas, para transformar vidas. Estão entendendo, gente? Amém? Então existe um senso de urgência no reino de Deus, para a mudança da humanidade. Porque quanto mais o tempo passa, pior, mais deteriorado fica o ser humano. Vocês veem aí cada coisa que tem acontecido, gente. Porque não dá tempo para a gente pensar, a gente tem que agir. Então vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aí Jonas, como eu e você, olha o que ele respondeu para Deus. 3. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor e se dirigiu a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que estava indo para aquele porto de Tarsis. Depois pagou a passagem, embarcou e o navio seguiu. Aqui está um detalhe muito importante. Está vendo quantas coisas deram certo para a vida de Jonas?
mesmo na desobediência. Ele foi até a cidade de Jope, o navio estava atracado, indo para Tarsis. Ele tinha o dinheiro da passagem, tinha lugar para ele no navio, tudo dando certo. O tempo estava favorável, deu para o navio partir, e o navio foi. Talvez se eu e você, que temos esse parâmetro, né? Tem muita gente que tem esse parâmetro assim, se está dando certo, Jesus está no barco. Aí tu quer fazer o que tu quer. Está dando tudo certo, nada está acontecendo de errado, então Jesus está abençoando. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que dá certo é o que Deus quer. Não quer dizer que está dando certo. Essa semana eu passei por uma prova de algo que a gente acertou aqui da obra, né, de coisa para comprar aqui da igreja. E a pessoa me deu uma proposta muito legal de pagar um pouco menos. E não tirar a nota assim. Não, paga um pouquinho menos. Aí tu não vai pagar imposto. Aí o meu coração balançou, poxa, que bênção. Eu vou defender a igreja. Vou economizar para a igreja. Na hora eu disse sim. Tá bom. Na hora que eu disse sim, parece que eu caí, assim, saiu o chão, eu caí num buraco. O Espírito Santo perguntou assim, sim? Como assim? Falei, não, desculpa. Eu peguei o WhatsApp, não, bota não. Vamos pagar o imposto. Aí a pessoa assim, mas por quê? Mas vai pagar um tanto a mais, não precisa, tá tudo bem. Eu falei, então beleza, vamos fazer sem imposto. Olha eu de novo. Aí eu falei, aí de novo o Espírito Santo, epa, e aí? Falei, rapaz, não vai dar não. Falei, irmão, é o seguinte, bota o imposto aí e não me pergunta de novo. Porque a gente tem que fazer o certo. A gente tem que pagar para fazer o certo. Está vendo que nem tudo que parece bênção é o que Deus quer? Aí olha a fama da igreja, pagando coisa sem nota, parabéns. Né? Até eu explicar que o nariz de porco não é tomada. Até, não, mas é o que eu queria guardar. Não. Tem coisa, gente, para a gente ter o nome certinho, a gente tem que pagar até mais caro. Mas vale a pena porque glorifica o nome de Deus. Estão entendendo? Não vale a pena pegar atalho. Então não tente atalho, não tente fazer o arrumadinho, a coisa. Não faz direito, faz o que é certo, faça o que for preciso, mas faz o certo em nome de Jesus. Amém, gente? Então aqui, estava tudo dando certo. E ele tinha muitos motivos para não ir para Nínive, como eu e você também temos muitos motivos para não obedecer o Senhor. Se você sentar do meu lado e conversar comigo e contar os seus motivos, e eu contar os meus motivos, eu vou me convencer que você não pode servir mesmo para nada para Jesus, e você também vai se convencer que eu também não deveria estar servindo. Porque nós temos muitos motivos. Aí eu vou aqui trazer os motivos. Porque Jonas recebe o chamado do Senhor e ele foge. E a minha pergunta foi assim, Deus, por que Jonas foi tão decidido em desobedecer? Porque a gente é muito rápido para desobedecer. Para obedecer, a gente... Se eu chamar qualquer um aqui para assumir um ministério da igreja, você vai olhar para mim com um olhar muito espiritual e você vai falar assim para mim, pastor, vamos orar. Para ver se o Senhor vai responder, para ver se é de Deus esse lugar. Mas quando você quer errar, você não ora antes, né? Quando tu quer fazer alguma coisa errada, tu ora antes. Deus, eu quero pecar hoje, tá bom? Então, deixa tudo tranquilo aí, porque que o Senhor abençoe o meu pecado em nome de Jesus, amém. A gente não ora antes de pecar. Mas para servir, a gente ora. Para obedecer, a gente pede resposta. Olha o tempo. Eu preciso de tempo para saber se você acha mesmo. Estou ficando nervoso, vamos lá. Tem que me controlar. Não tomei meu remedinho hoje. Olha os motivos que Jonas tinha muito ok, assim, muito legal, para não ir para Nínive. Primeiro, existiam muitos, na época de Jonas, vinham muitos ataques do norte de Israel. Muitos. A cidade de Nínive ficava justamente a norte, a meio nordeste, assim, capital da Síria. Então, muitos ataques eram contra Israel, vinham desse povo. Então, ele olhava assim, cara, né? E olha o que eles faziam. Capturavam as pessoas, sequestravam, matavam muitas. Os reféns, eles arrancavam os olhos para não ter chance dessa pessoa voltar. Então, ela virava um escravo, se acabava lá em nada. E fora muitas atrocidades que o povo de Nínive fazia,
Então, a primeira desculpa de Jonas para não seguir o chamado do Senhor, sabe o que era? Medo. E o medo tem paralisado muitos de nós. Nós temos medo de dizer sim para Jesus. Nós temos medo de dizer sim para a palavra de Jesus. Você sabe que você precisa pedir algum perdão, acertar alguns relacionamentos da sua vida aí, que aconteceu alguns negocinhos aí no passado. Ah, mas já passou. Mas vai. Eu tenho medo de me expor, tenho medo de me humilhar, tenho medo de desgastar, tenho medo de perder o relacionamento, tenho medo de me prejudicar. O medo de Jonas era real. Eu vou lá para o povo me matar? Vou nada. Vou sair fora, vou fugir. Era uma desculpa aceitável, sim ou não? O que a palavra diz? O amor lança fora todo medo. Não tenha medo de dizer sim para as coisas de Deus. Jesus falou o seguinte: aquele que buscar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que buscar perder a sua vida vai ganhar. É em Deus, nós não perdemos nada. Você nunca vai perder quando você obedecer a palavra. Nunca. Nem no seu casamento, nem nas suas finanças, nem nos seus negócios, nem na sua saúde, nem nos seus relacionamentos. Não tenha medo de perder. Tem muita gente que tem medo de perder. Perder a vida, como Jonas. Outra coisa, outra desculpa de Jonas. Se eu fosse um passageiro do navio indo para Tarsis, sentado do lado de Jonas, e eu falei, tudo bem, beleza, aí, estamos aí, né? Você está indo para onde? Estou indo para Tarsis. Ah, eu também estou indo, mas por que tu está indo? Aí Jonas fala assim, então, é porque Deus mandou eu ir para Nínive, só que, cara, lá na cidade, aí ele ia começar a contar essa história que eu estou contando para vocês. Eu tenho medo de ir para lá. O pessoal mata a gente lá. Olha a outra desculpa de Jonas. O coração de Jonas era ferido e revoltado contra a cidade de Nínive, porque eles tinham também uma cultura de matar e capturar profetas e sacerdotes. Então, quem sabe, dentro do coração de Jonas já havia feridas de perdas de amigos. O pai de Jonas era profeta. Talvez algum parente de Jonas já tinha sido capturado. Não sabemos. E o que eu aprendo nessa desculpa de Jonas? Feridas que são causadas na nossa vida, na infância, na adolescência, na nossa família, que causam em nós um comportamento na vida adulta, um comportamento desobediente a Deus. Quer ver um exemplo de muitos? Talvez você sofreu muito com a figura paterna na sua vida. Ou a ausência total, órfão de pai vivo, que é o que muitas famílias vivem isso. Ou outros tipos de traumas com o seu pai de qualquer natureza. Então a figura do pai para nós, terreno, qual é a função do pai dentro de uma família? Dar direção. É a voz de comando, vem da voz do pai. O pai que dá a direção, é a voz que traz, é para cá, vamos fazer isso, vamos para lá. Então, quando nós temos esse déficit no relacionamento paterno, na vida, no desenvolvimento da nossa idade, das nossas emoções, quando nós vamos ouvir a voz do pai, nós também vamos ter um pouquinho de dificuldade. Porque é aquela voz que vai te dar um comando, vai te dar uma ordem, e eu e você vamos ter dificuldade para ouvir ordens. Eu vivi um pouco disso. Por um período da minha adolescência, eu tive muitos conflitos dentro de casa, né, de obedecer os meus pais, por exemplo. E hoje eu peço muitos perdões para o meu pai. Porque eu sei de muitas coisas que eu não obedeci ao meu pai na época da adolescência, que hoje a minha vida seria diferente. Muitos conselhos, mas eu tinha uma irritabilidade quando eu ouvia um conselho, eu já entendia a voz distorcida como uma briga, como uma afronta. Então, eu vivi por muito tempo com essa dificuldade de aceitar. E isso também trouxe um comportamento desobediente diante de Deus. Então, Jonas, ele estava transferindo, né, essa desobediência, quem sabe por causa das feridas no coração. Alguns dilemas, algumas dificuldades que você vive na sua vida, provavelmente são causadas por feridas antigas. Por isso que você é teimosinho do jeito que tu é.
às vezes meio teimoso, às vezes meio fechado, às vezes você aprendeu a ter que ser forte, então você aprendeu a criar uma fortaleza em volta de você, intransponível, que ninguém consegue acessar, porque você viveu numa família difícil, teve que se manter forte diante de muita coisa ruim que aconteceu, então você teve que aprender a ter esse comportamento, só que com Deus a gente precisa ser vulnerável, humilde, ensinável, maleável. Então essa dificuldade que nós temos com Deus é por causa de feridas. Mas em nome de Jesus hoje vão ser saradas, amém, gente? Está disposto a isso, amém? Outra desculpa, né? Nínive era a capital da Síria, mais de 120 mil habitantes, uma grande cidade estruturada, e tinha um exército muito cruel, era insano o que eles faziam. Então, Jonas tinha também uma dificuldade ideológica, religiosa, preconceituosa com o povo de Nínive. Vamos pensar Jonas como um profeta. Talvez na cabeça dele, ele pode ter pensado assim: eu salvar esse povo maldoso, só faz coisa errada, o problema é dele, eles que morram daquele jeito. Quantas igrejas já fizeram isso com muitas pessoas? De receber uma pessoa com uma aparência que não agrada ao sistema religioso interno. Aí a pessoa entra na igreja, já vem todo mundo com laser, julgando a pessoa, julgando as suas aparências. A pessoa entra e sai correndo e nunca mais volta e bota a culpa ainda em Deus. Porque nós tivemos o costume de acabar de enterrar muita gente. Pelo nosso preconceito religioso, pela nossa dificuldade de relacionamento com pessoas muito diferentes. Então, quem sabe eu e você estamos com dificuldade de obedecer ao Senhor, porque geralmente Ele pede coisas para nós que vão dar de encontro com os nossos conceitos. De encontro com as nossas... Eu lembro quando eu fui para um seminário com a Keila, eu era bem religioso, gente. Tem dentro de mim um ser religioso, se você não acredita, tem. E eu era bem assim, chatão assim, sabe? Aí tinha um cara no curso que ele tinha um monte de dread, um monte de tatuagem, ele era bem loucão assim, bem loucão, todo doidão. E eu olhava para ele com aquele olharzão crente assim, tá no inferno esse menino. Desse jeito. Aí, e ele na hora que a gente os louvou, os mantos, ele entrava num manto forte, cara, língua estranha, aí que eu julgava mais ainda. Aí eu pensava, desse jeito, com esse jeitão eu duvido que tem alguma coisa de Deus. Olha que nojeira que tinha dentro do meu coração. Aí passou o curso e tal, aí teve uma aula que o professor falou assim, olha, a gente vai pedir para cada aluno ver alguém da sala que você admira, que você vê algo de Deus muito forte nessa pessoa, e você vai pedir para essa pessoa te acompanhar durante uma semana, para ser sua confidente, para orar contigo e tal. Ele estava sentado na minha frente, ele virou para trás e falou assim, João, eu te admiro tanto. Eu queria que você fosse essa pessoa para mim. Eu falei, hã? Tá vendo? Deus vai criar caminhos para mim, para você, ser quebradinho. Ser do jeitinho que Ele quer. O vaso está muito tortinho. Às vezes eu e você, o vaso. É o vaso e a botija, né? Quem sabe nós estamos tudo torto. A gente cresceu torto de um jeito que não é o que Deus quer. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vamos lá na minha salinha, lá na casa do oleiro. Vamos lá. Tem uma salinha de Deus assim. Casa do oleiro. Ai, meu Deus, lá vem um martelo, uma marrita. Vai me quebrar todinho. Mas Ele nos quebra para formar um vaso de honra, um novo, na presença de Deus. Tu quer ser quebrado em nome de Jesus, gente? Então, quem sabe eu e você estamos tendo dificuldade de obedecer a palavra de Deus, porque nós temos preconceitos. Somos, sabe assim, aqueles chatos, assim, que são, sei lá, tem dificuldade, assim. Então, abre a sua mente para que Deus venha revelar, sabe assim, amar ao Senhor é obedecer, e dentro desse lugar de obediência tem um lugar de revelação do Senhor na nossa vida. Então eu e você vamos ser revelados por Deus, amém, gente? Estão comigo aí? E a gente tem que entender uma coisa, né? Que dentro dessas desculpas que Jonas deu para não fazer o que Deus mandou, isso também está para nós como o que nós achamos como importante para a vida. Porque a gente obedece, a gente faz, e a gente investe naquilo que a gente acha que é importante. O que a gente não acha que é importante, a gente bota
para depois, amanhã, e a gente vai priorizando e a gente vai criando lugares no nosso coração nos quais a gente faz e não faz, a gente julga que é certo e que é errado. E Jesus falou, lá em Mateus 22, 37, coloca lá, uma coisa que a gente precisa criar um conceito hoje, que é sobre onde Deus precisa estar na nossa vida. Olha o que Jesus respondeu para um rapaz: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu, com toda a sua alma e todo o seu entendimento. Deus precisa estar acima de todas as coisas na nossa vida. Porque senão nós vamos nos desviar, nos distrair, e qualquer outra coisa vai se tornar prioridade na nossa vida. Porque aqui que está a dificuldade em eu e você obedecer, porque a vontade de quem está sendo priorizada? A minha ou a de Deus? Porque a gente se engana, porque a gente vai na igreja, frequenta um culto, e a gente acha que estamos obedecendo numa totalidade a palavra de Deus, e isso é um lugar de muito engano para a gente. Mateus 6:21, olha o que Jesus falou. Jesus está falando de prioridade, gente, de importância. E olha o que Jesus falou, Mateus 6:21. Ele está falando assim, o que tem regido as suas emoções, as suas escolhas? Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quando ele fala de tesouro, ele está falando de importância. O que você trata como importante, ali para você está o seu coração. E o que tem que estar em todo o meu coração? Deus. Será que Jonas, Deus estava acima de tudo no coração dele? Ou eram os conceitos dele que fez ele desobedecer? E aí que está, a desobediência nos leva para longe, nos leva para Tarsis, igual Jonas. A desobediência de Jonas o levou para longe do caminho que Deus queria. Porque a gente diz que ama a Deus, né? A gente falou aqui, né? Como é que é a música que o Bruno cantou? Como é que é o coro? Não vou deixar, não vou parar, né? Ei. Amanhã é segunda-feira, hein? Vai ter um conflitozinho aí. E aí, tu vai parar? No primeiro dia. É assim, a gente é assim, gente. Qualquer coisinha faz a gente parar, desanimar, não obedecer. Qualquer coisinha no teu casamento, você já joga tudo pro alto, já briga, já joga. É assim. Mas a gente canta lindamente, né? Não vou parar, não vou deixar. Né? Antigamente a gente cantava aquela música assim, né? Abro mão dos meus sonhos, né? Abro mão da minha vida por ti. Aí um mês depois a gente fala, restitui, quero de volta o que é meu. A gente entrega, mas não, dá de volta aqui. Não quero mais entregar. A gente tem esse lado, né? E se a gente olhar de perto a nossa dificuldade, né? Como Jonas, e a gente está longe, gente. Esse sentimento de distância. Vamos ler lá, Jonas 1, 4 e 5. Jonas foi, deu tudo certo. Como provavelmente deve estar dando tudo certo para a tua vida. Está tudo ok. E está todo enrolado. Está todo distante, mas está tudo bem. Aí o Senhor, que não sai da cena, que a gente acha que Deus está longe, Deus nos abandona, Deus esquece da gente, Deus não... Ai, eu perdi o controle sobre... Não. Deus, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Aí é que está. O vento, a dificuldade não é castigo. Porque a gente trata Deus como esse Deus tirano, carente, vingativo. Que qualquer coisinha que eu faça errado, Deus vai mandar um raio. Pá! Mata esse pecador que eu estou com raiva dele. Como se Deus fosse assim. Como se Deus fosse eu. Como se Deus fosse você. Eu lembro de ter um amigo meu, ele mora até aqui perto da outra cidade aqui, que ele falava assim, cara, se eu fosse Deus, eu matava muita gente. Eu falei, continue. Continue essa história, vai que eu estou gostando. Ah, cara, tanta gente faz um monte de coisa errada. Ah, cara, se eu fosse Deus,
Eu estava com um raio na mão, um negócio, eu ia matar, toda hora eu estava matando gente. Falei, rapaz, sabe o que ia acontecer depois disso? Você ia ter que voltar a ser quem você era, um ser humano, né? Sabe o que ia acontecer? Deus ia lá e ia matar você também. Não ia sobrar ninguém. Porque a gente tem essa ideia de Deus. Eu não fiz isso. Né? Os crentes mais raiz aí devem ter escutado muito isso, né? Se você não der o seu dízimo, o gafanhoto vai comer na farmácia. Cuidado, olha o gafanhoto está comendo. Olha a teologia do cagaço, né? De tacar medo no povo. Gente. E a gente foi criado com essa teologia louca. De botar medo. Mas bota o 4 lá. Mas o vento e a tempestade não era castigo. O vento e a tempestade era a misericórdia de Deus sobre Jonas. Porque Deus estava interessado em dar a chance para Jonas de ser usado por ele. E o vento começou, né? E o pessoal ficou desesperado. Bota lá o 5. Olha só o problema de eu e você estarmos em desobediência. Não é só a gente que se lasca. A gente lasca a família, os amigos, um monte de gente em volta, se estoura todo por causa de a gente na desobediência. Aqui, ó. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um clamava o seu próprio Deus, atirando cargas para o mar e tentar fazer o navio se tornar mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, estava deitadinho, dormindo profundamente. Querido. Então, tudo errado, e aonde? Na rede, dormindo. Né? Coisa linda, coisa fofa. Aí o que acontece, gente? E começou o barco a endoidar e eles acharam Jonas. Lá no 9, bota o 9. Jonas faz uma coisa que eu e você precisamos fazer hoje. Quando o capitão do navio conversou com Jonas, Jonas caiu em si e falou assim, meu Deus, eu sou hebreu, cara. E temo ao Senhor. Sabe, quando a gente está naquele momento de cegueira, que a gente não enxerga os nossos atos, não enxerga o que a gente está fazendo, o efeito das nossas burrices e escolhas egoístas, e a gente faz tudo, sabe na vida que a gente levava, seguindo a vontade da carne, fazendo o que dava vontade, indo aonde a gente queria, a gente não enxergava, mas em algum momento, dentro do teu espírito, gritou uma voz assim, não é para você estar nesse lugar. Sabe aquele jovem que tem promessa, que tem ministério, que já foi um dia cheio de Deus, está lá na balada, lá num lugar longe do Senhor, longe, mas a música alta batendo, e uma voz mais alta que a música fala assim, esse não é o seu lugar é perto de mim. Talvez algum de vocês já deve ter tido essa experiência. E está na hora da gente lembrar de quem nós somos. Se eu e você considerarmos quem nós somos, nós vamos entender que o lugar que estamos não era o lugar que deveríamos estar. Estão entendendo? Para quem você é, não era para você estar vivendo essa vida. Era para você estar vivendo turbulência e tempestade no meio do mar, sim ou não? Ou era para você estar de boa como um profeta servindo ao Senhor e fazendo o chamado? Será que ia ter turbulência lá em Nínive? Mas só que a gente escolhe o outro lado. E o outro lado vai ter problema. Por isso que a gente passa dilema. Não é porque Deus é cruel e está vingando. É porque Deus é obrigado a criar uma situação favorável para a gente acordar. Aí ele, eu sou hebreu, cara. O que ele está falando assim? Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma história. O Senhor, o Deus que eu sirvo, salvou o povo do Egito. Deu uma terra que Ele prometeu, nos prosperou, criou toda uma questão. E eu estou aqui vivendo essa vida perdida. Lembre quem você é, em nome de Jesus, você é filho de Deus. E Deus quer que você tenha uma vida incrível. Deus quer que você tenha uma família maravilhosa, próspera, que viva bem nessa terra. Mas se você não está vivendo como filho de Deus, você não vai ter o Pai como respaldo. Ele ainda lembrou, né? O Deus dos céus que fez o mar e a terra firme. Está na hora de lembrar quem é o seu Deus. Sabe o que... Lembra que eu falei sobre Romanos 12? A renovação, a transformação da mente pela renovação.
É renovar os votos com o Senhor. Sabe quando você conheceu, né, o Senhor, quando você foi atingido pela graça de Deus e você teve aquele boom, assim, e você está agora friozinho, assim, tá apático, tá parado e parece que está tudo bem, está na hora de voltar a reatar esse relacionamento, aquela sede de beber da água que a palavra tem, aquela fome de ler a palavra, aquela vontade de servir. Está na hora de lembrar quem você é e quem é o Deus que você serve. Me ajuda aí, fala com alguém que está lá aí. Lembra quem você é, por favor. Tem um povo sofrendo, esperando você ir lá. Fala com essa pessoa aí. Me ajuda. Tem um povo sofrendo. Que a missão é tua. Deus é tão assim, detalhista, que ele poderia falar assim, ó. Ih, Jonas foi para Tarsis. Vou arrumar outro profeta. Vamos lá. Não. Eu falei para Jonas, ele vai. Ele vai. Aqui está a fidelidade do Senhor. Quando a palavra fala assim, Deus é fiel, Ele não troca a palavra, é nesse sentido também. Se Ele te deu uma palavra que você vai ser algo diante dos problemas, você vai ser. Agora, até quando você vai ficar indo para Tarsis? Aí tá, né? Quanta turbulência eu e você vivemos pelas nossas escolhas erradas, né, senhoras e senhores? Nossas escolhas erradas causam problemas, tanto para nós quanto para aqueles que estão em nossa volta. Talvez a sua esposa está sofrendo, porque você não se posicionou como um homem de Deus na sua casa. Talvez o seu esposo está sofrendo, porque você não se posicionou como uma mulher de Deus na sua casa. Talvez a sua vizinhança está sofrendo, porque você não se posicionou como uma família de Deus no seu condomínio, no seu lugar onde você mora, a empresa que você trabalha. Nós temos que entender isso, gente. A obediência ao Senhor, ela transcende o ambiente eclesiástico da igreja. Está aqui, ó. Aí Jonas caiu em si, versículo 12. Falou assim, tá bom, gente, me joga no mar aí, deu. Eu me entrego assim, sabe? Quer saber? Me joga no mar. Eu tenho certeza que o mar vai se acalmar e vocês vão ficar bem, porque o problema é comigo. Só que esse se jogar ao mar nos ensina algumas coisas que nós temos que aprender aqui. Primeiro, quando eu me jogo no mar, quando Jonas reconhece, né? Porque está aqui, primeiro, se enxergar. A gente tem que se enxergar, a gente não é tão santinho assim, não. A gente não é tão bonzinho assim, não. E eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui também, por isso que eu demonstro as minhas fraquezas. Por isso que eu falo as coisas que eu erro. Porque eu não tenho medo de falar que eu erro. Porque eu sei que Deus me capacita e me perdoa. E eu quero transportar esse sentimento para toda a igreja, para a humanidade. Que não é sobre a gente ser super humanos, super santos. É sobre ser vulneráveis ao Senhor. Sobre ser verdadeiros. Então, quando Jonas reconheceu os erros, que está na hora de a gente reconhecer, né, gente? Está na hora, né? E sabe o que ele faz? Me joga no mar. Olha o que eu aprendo com ele sobre se jogar no mar. Se jogar no mar está para Jonas, como está para nós, se entregar para algo que eu não tenho mais controle. Dentro do navio, ele andava, sentava, deitava, estava segurando alguma coisa. Agora, no meio do mar, tu não tem mais controle. Primeiro passo que eu e você temos que dar: perder o controle e entregar para alguém maior do que nós. O mar é algo maior. Então Deus quer que a gente se entregue assim, ó, se jogue para o mar. Segunda coisa. No mar eu não consigo controlar meus movimentos, nem sei onde eu vou parar. E aí? O que a Bíblia fala? Que vocês sejam como o vento, que não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu não sei para onde nós vamos. Eu só estou todos os dias pedindo ao Senhor que eu consiga ouvir a voz dEle. Todo dia eu falo assim, Deus, hoje mais um dia eu estou levantando as minhas velas. Que o seu vento, o vento da sua vontade sopre na minha vida. Essa é a nossa oração diária. Quando eu me jogo no mar, eu reconheço que eu não tenho capacidade de me salvar. Olha, me joguei, não sei nem o que vai acontecer. Eu não tenho capacidade de me salvar se eu me jogar no mar. Não tenho. E aqui está. Nesse momento do mar, né? Parece que a gente está sozinho, né? Que é o mar, mais ninguém, mais nada. Não tem nenhuma ilha, não tem nada. Nada.
Aí começa a vir os sentimentos. Deus não está me vendo, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus está me dando um gelo porque eu fui, desobediente. A gente acha que Deus é igual a gente, vou dar um gelo nele de alguns dias para ele parar de se achar. A gente acha que Deus é assim. Só que Deus nunca deixou Jonas como nunca deixou eu e você. Olha só, versículo 17. Uma pergunta para vocês, se vocês estão ligados na palavra. Quem que mandou a tempestade? Quem que mandou? Foi Deus, né? Então Deus estava no meio da desobediência de Jonas, Deus estava. Agora aqui, ó. Quem que mandou um grande peixe? Ó o Senhor na cena de novo. Apesar das nossas fraquezas, debilidades, apesar da nossa tendência pecaminosa, Deus não nos abandonou. Por isso que a palavra diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Por isso que a palavra diz que Ele nos amou mesmo sendo pecadores. Deus nunca saiu de cena. Deus nunca deixou eu e você abandonados. Nunca. Agora Ele faz o quê? Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites. Eu, com o meu olhar religioso, crente, inabalável, glória a Deus, eu sempre achei que o peixe era um tipo de um castigo. Porque a gente acha que Deus é assim, né? Como eu já falei. Só que dessa vez, Deus me deu a graça de entender que o peixe era a revelação da misericórdia de Deus na vida de Jonas. Por quê? A única chance de Jonas sobreviver de um afogamento ou de qualquer outro tipo de perigo no meio de um mar, porque assim, se Deus mandasse do céu um tronco de árvore, um pedaço de madeira para boiar, Jonas ia com o próprio esforço se segurar, bater as perninhas, nadar até algum lugar seguro. Esforço humano. Deus poderia ter mandado um barco de algum outro pescador, de alguém que pudesse passar mais um esforço humano e ir lá e salvar Jonas. Ou Deus poderia fazer aparecer uma ilha mais perto e Jonas ir nadando até lá e sobreviver. Mas não é sobre o nosso esforço humano, é sobre a graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso Deus fala, a salvação não vem de obras, porque ninguém vai se gloriar. Quando eu e você chegar lá no céu, a gente fala assim, meu Deus, ainda bem que eu cheguei. Eu vou me assustar com a minha chegada lá, meu Deus, eu vim, glória a Deus. Porque não é pelas minhas obras, é pela graça que nós fomos salvos. E nós não conseguimos merecer. Então o peixe é a revelação da misericórdia, porque a única forma divina de Jonas sobreviver era dentro da boca de um peixe. Está vendo como é que é misericórdia, não é castigo? E aqui começa uma parte da minha mensagem que vai, já para a gente concluir. Talvez você se encontre nesse lugar. O que o peixe é? Deixa eu correr aqui, porque o horário não está me ajudando hoje. O que eu aprendo com peixe? Estou tendo que pular, por isso que eu estou dando uma lida aqui. O que eu aprendo com peixe? Primeira coisa, a verdade sobre mim. E você vai aprender a verdade sobre você. Primeiro pensamento que eu e você teríamos dentro do estômago do peixe. Eu só estou aqui porque eu sou desobediente. Não tem como ficar culpando os outros, porque a gente tem uma mania de culpar os outros, de terceirizar a culpa. Ah, meu casamento está uma droga por causa do meu marido. Ah, meu casamento está horrível por causa da minha esposa. Ah, minha vida está isso aqui por causa dos meus filhos desobedientes. Ah, a gente está vivendo essa vida terrível por causa do governo. A gente está vivendo essa vida por causa do pastor. Bota até culpa em mim, né? Pode botar culpa em mim. Ah, eu sou assim por causa do diabo. Bota a culpa em todo mundo. Ah, eu tenho esse comportamento. Aí você vem com aquelas conversinhas mole para mim. Eu tenho esse comportamento, eu tenho uma predisposição a pecar, porque o meu pai também pecava nessa área. Ah, eu também tenho essa predisposição a pecar. Adão, nosso pai Adão também tinha uma predisposição a pecar, e essa predisposição vem em nós até hoje.
Não tem... eu faço isso porque a minha família fazia isso. Eu sou assim porque eu nasci num bairro que fazia essas coisas. Eu sou fruto da sociedade, da maldade. Sou vítima de não sei o quê. A gente é bom em dar desculpa. Mas, na verdade, Jonas só está dentro do peixe porque ele quis. E talvez eu e você estamos vivendo uma situação difícil por causa das nossas escolhas. Não vem botar a culpa nos outros, muito menos no diabo. Que é fácil botar a culpa nos outros. Primeira coisa que você tem que aprender, se você e eu estamos dentro do peixe. Eu só estou aqui porque eu sou desobediente. Dá uma olhadinha de julgador pro seu amigo do lado assim, tá vendo aí? Agora eu estou entendendo o seu peixe. Fala assim, agora eu estou entendendo esse cheiro de peixe que você tem. Fala assim para ele. Que você é um teimoso, desobediente. Por isso que de vez em quando eu vejo umas escamas assim agarradas em você. Está colado num peixinho. O que mais eu aprendo com peixe? Não é o lugar que eu queria estar, né? Quem quer estar dentro de um peixe, gente? Duvido. Mas estar dentro do peixe é o único lugar para que eu viva o que Deus quer para a minha vida hoje. Então estar nesse momento difícil é a forma que Deus criou para eu e você olharmos para Ele. Então isso é misericórdia. Talvez você não está na profissão que você sonha, na casa que você gostaria, você não está com, na situação, sabe assim, não é sobre bens, é sobre vida. Talvez a sua vida não está favorável da forma que você idealiza, mas talvez essa dificuldade é o único jeito que Deus criou para que eu e você possamos não ter condições de resolver e só olhar para Ele. Isso é misericórdia. Porque Jonas, o que ele merecia era no mínimo morrer afogado. Ou então ser comido e digerido por um peixe. Mas Deus não me deu o que eu merecia. Isso é misericórdia. Então quem sabe a vida é difícil, que eu todo dia estou reclamando, acordo reclamando do meu emprego, acordo reclamando da minha casa, acordo reclamando do meu carro, acordo reclamando do meu casamento, e eu fico reclamando desse lugar que o peixe, que está dentro de um peixe? É um lugar apertado, escuro, fedido, ruim, desconfortável, incerto. Talvez todo esse sentimento que dentro da sua alma você está sentindo, que talvez a sua casa é linda, o seu carro é bom, seu emprego é legal, mas tem algo dentro da sua alma, tem um lugar no seu ser que tem esse sentimento de peixe, assim, que você está pressionado, está difícil, não rompe. Sabe que é outra coisa que eu aprendo dentro do peixe? Ainda bem que eu estou aqui. Porque se não fosse o peixe, eu estaria morto afogado. Então talvez o lugarzinho ruim que a sua vida se encontra hoje, seria o melhor lugar para você hoje. Esses 3 dias de aperto de Jonas, foi 3 dias vivendo a misericórdia de Deus. Eu não sei quanto tempo vai durar esse teu tempo difícil, mas começa a olhar o cuidado de Deus na sua vida nesse tempo difícil. Deus nunca saiu de cena. Deus nunca deixou de cuidar de você. Deus nunca deixou de controlar. Olha Deus controlando a tempestade, a natureza. Se tem alguém que se incomodou nessa história de Jonas, foi o peixe. Tem que engolir o homem. Nem era do paladar dele. Homem ruim, ainda azedo. Desobediente, carne ruim, carne dura. Pôde nem digerir. Teve que ficar com ele ali 3 dias, imagina? Se tem alguém que se incomodou nessa história aqui, foi o peixe. E o peixe foi obediente, mais do que Jonas. Que não conta aqui. E Deus enviou um peixe para engolir Jonas. E o peixe foi para Roma. Não quis engolir Jonas. O povo desobediente. Não, o peixe foi obediente. Então tá vendo que se a gente olhar, que assim, dentro do meu coração, o seu coração precisa ser gerado um senso de gratidão. De apesar de estar dentro de um lugar obscuro e horrível, Deus, obrigado, porque esse é o único lugar que eu poderia estar para olhar para o Senhor. Porque dentro do peixe, Jonas fez a sua primeira oração. É na dificuldade que a gente fica crentinho.
fica abençoadinho, fica obedientezinho. Porque quando está tudo muito ok, a gente fica soberbinho, a gente fica muito soltinho, né? Orar para quê? Se está tudo legal. Para que eu vou na oração de sexta-feira? Não tem nada para orar. Está tudo bem, comprei a passagem para ir para Tarsis, tem navio, tem dinheiro, tem lugar, eu vou para Tarsis, está tudo dando certo. Para que orar se eu não tenho dificuldades? Então ora para agradecer. Olha para o que Deus já te deu, o que Deus está te dando todos os dias. Tem que ser gerado em mim, você um senso de gratidão. Porque se está difícil, que bom que eu estou vivo ainda. O único jeito de Jonas sobreviver é dentro de um peixe. E o último sentimento que eu e você precisamos deixar gerar dentro do nosso coração, porque estamos dentro de um peixe, alguns aqui provavelmente estão em vários estágios, né? Eu enxergo a igreja assim em vários estágios. Alguns aqui estão recebendo o chamado do Senhor e estão doidinhos para desobedecer, tipo Jonas, ainda não, só recebeu o chamado e vai desobedecer. Esse é o primeiro estágio. Outros aqui já estão no navio. Estão indo, o Titanic. O Rose, o Jack. Outros já estão dentro do navio dormindo, fingindo que nada está acontecendo. Eu vi um meme hoje muito engraçado, né? Um cara dançando assim. Aí o meme dizia assim: as contas tudo atrasada, mas a viagem está marcada. E é uma fotona do Nordeste, o cara dançando assim. O cara tá todo lascado, fingindo que está tudo bem. Talvez alguns aqui estejam no estágio do reconhecimento. Meu Deus, eu sou filho de Deus, cara, eu não posso estar vivendo essa vida. Isso não é para mim. Era para eu estar desfrutando das belezas do reino de Deus, do meu Pai. E eu não estou desfrutando de tudo que há no reino, porque eu não estou priorizando o rei. Ou talvez você já se jogou no mar, né? Deus, não aguento mais, eu não quero mais controlar as minhas emoções, eu não quero mais escolher com a minha própria mão, eu quero que o Senhor, sabe assim, talvez você está nesse estágio. Deus, eu quero me entregar na correnteza da sua vontade. Talvez você esteja nesse período de dificuldade dentro de um peixe. Mas em todos os estágios, Deus nunca deixou a gente sozinho. O amor de Deus é tão lindo, gente. Jonas não merecia sobreviver. Muito menos ser levado pelo táxi aquático do peixe. Mas a misericórdia do Senhor o levou de novo para o plano. Sabe o que a palavra de hoje é para mim e para você? Deus está interessado em você e em mim. Ele não está desistindo de nós. Se Ele precisar mandar tempestade, Ele vai mover natureza, vai mover animal, vai mover o que for preciso para colocar eu e você no meio, no centro da vontade dEle. Porque esse é o melhor lugar para mim e para você. Tu está entendendo, gente? Estão entendendo? O clamor do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida hoje. A intenção do que Deus quer trazer para a gente.